Devia estar gravando, né? Agora está. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, né? Novamente aí, estamos na segunda aula de Direito Empresarial, Direito Falimentar, em que estudamos as falências e a recuperação de empresas, né? Do dia 10 de março de 2021. E, pessoal, nós fizemos uma aula introdutória, né, para nos apresentar e apresentar o nosso conteúdo programático, e agora, então, a gente vai adentrar propriamente no nosso conteúdo, na nossa matéria. E a primeira coisa que a gente estuda aqui no direito falimentar são institutos comuns dentro da lei de falência. E por que institutos comuns, né, dentro da lei de falência? Porque são institutos que se aplicam, que valem, né, que normatizam todos os procedimentos internos da lei de falência. De modo que, olha só, aplica-se para a falência, aplica-se para a recuperação de empresa, né? Então, esses institutos que a gente vai estudar agora, eles valem tanto para a falência quanto para a recuperação de empresa. E é por isso que eu coloquei aí, né, no nosso slide, o nome, né, de disposições gerais, né? O nome de disposições gerais, porque ele vale aí para os institutos, né, da recuperação e da falência aí, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente marcar. Ah lá, pessoal, disposições gerais, porque valem tanto para a falência quanto para a recuperação de empresa. Volto a dizer, né, nós não vamos ainda conceituar formalmente o que é falência, o que é recuperação, nós não vamos ver ainda os procedimentos de cada um deles. Nós vamos ainda, né, estudar os institutos gerais aqui, que vale tanto para a falência quanto para a recuperação de empresa. Pessoal, e esses institutos gerais, eles estão no artigo 1º, no artigo 2º e no artigo 3º da Lei de Falência, né? Então, esses são os artigos que a gente vai estudar. E quem não memorizou, vai aí. A Lei de Falência é a Lei 11.101 de 2005, né? Esse ano de 2021, com as alterações, né, trazidas aí pela Lei 14.112 de 2020. Né? Então, quando eu falar Lei de Falência, saibam aí que é a Lei 11.101 de 2005, com as alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020. E, pessoal, esses institutos gerais, artigo 1º, 2º e 3º da Lei de Falência, eles têm que ser analisados justamente na sequência dos artigos, né? Então, se a gente precisar responder uma questão de falência, se a gente tiver um caso prático de falência, né, e tiver que trabalhar nesse caso de falência ou recuperação de empresa, tem que analisar esses institutos em sequência. Então, primeiro analisa o artigo 1º, depois analisa o artigo 2º, depois analisa o artigo 3º para conseguir chegar, de fato, à resposta correta. Se eventualmente aí pular etapa, pular artigo e for direto lá para o artigo 2º ou for direto lá para o artigo 3º, a chance de errar é muito grande, né? E a gente vai finalizar a nossa aula trabalhando aí com uma questão da Defensoria Pública de Minas Gerais, de 2009, em que ela induz a gente a analisar direto o artigo 3º. Ela induz a gente a analisar direto o artigo 3º. E se a gente for direto no artigo 3º, sem analisar o conteúdo, a incidência do artigo 1º e do 2º, a gente vai errar. É uma questão bastante perniciosa aí que induz a gente em erro. Então, tenham em mente que tem que seguir a sequência dos artigos e, claro, seguir a sequência que a gente vai trabalhar aqui, esses institutos, na aula de hoje. Bom, pessoal, começando aí pelo artigo 1º, então, né? E o artigo 1º, pessoal, ele traz para a gente a sujeição à lei de falência e recuperação de empresa. E o que significa sujeição à lei de falência e à recuperação de empresa? Significa quem se sujeita à lei de falência. Ou, trocando a terminologia aí, a quem que a lei de falência se aplica, né? A quem que a lei de falência se aplica, né? Ou, né, num linguajar mais chulo, quem que pode falir?
quem que pode passar por um procedimento de recuperação? E a resposta é o nome da nossa própria matéria, né? O nome da nossa própria matéria. A lei de falência, e, portanto, a falência e a recuperação, são institutos de direito empresarial, né? Nós estamos estudando essa matéria em direito empresarial. Consequentemente, quem se sujeita à lei de falência são apenas as empresas. Apenas as empresas. Então, a sujeição à lei de falência é exclusiva das empresas. Precisa ser empresa para se sujeitar à lei de falência. Precisa ser empresa para poder falir. Precisa ser empresa para passar por um procedimento de recuperação de empresa. Só que o artigo 1º, ele detalha um pouco melhor essa incidência, né, essa sujeição à lei de falência. Porque ele é expresso em falar que a nova lei de falência, né, já não é tão nova assim, porque esse artigo é da redação original, da Lei 11.101 de 2005, só se aplica ao empresário individual e à sociedade empresária, né? E eu disse que ela detalha um pouco mais, porque ela faz questão, na verdade, de dizer que dentro do conceito de empresa, a gente tem aí o empresário individual e a sociedade empresária, né? Então, a lei de falência, ela se aplica tanto para o empresário individual quanto para a sociedade empresária. E qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o empresário individual é PF, Polícia Federal. Não. PF é pessoa física, é pessoa natural, né? O empresário individual é aquela pessoa física, aquela pessoa natural que sozinho exerce a atividade empresarial, né? Exerce a atividade econômica aí, né? E normalmente esse empresário individual aí, né? Ele é pequeno, ele tem pouco capital, né? Então ele atua sozinho, às vezes é o próprio nome dele, às vezes até é o próprio CPF dele, né? Então é algo bastante pequeno, mas não importa que seja pequeno. Se é empresário, ainda que individual, né? Ainda que pessoa física, se sujeita sim à lei de falência, pode sim falir, pode sim passar por um procedimento de recuperação. Enquanto que a sociedade empresária é a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, né? É a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial, né? E vocês estudaram no semestre passado a grande gama, né? O grande número de pessoas jurídicas empresárias que a gente tem aqui no direito brasileiro, né? As sociedades contratuais, como a sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples e, principalmente, aí, 90% das empresas, as sociedades limitadas, né? As famosas LTDA. E também, né, as sociedades por ações, ou também chamadas de estatutárias, né? Que são a sociedade comandita por ações e o restante dos 10% aí das empresas, né? O restante dos 10% das empresas. As sociedades anônimas, né? Que são as SA. Pessoal, todas elas, né, são sociedades empresárias e, portanto, todas elas se sujeitam à lei de falência, todas elas podem falir, todas elas podem passar por procedimento de recuperação de empresa, né? Bom, pessoal, esse é o básico, né? Esse é o básico, é uma ideia bem natural, até bem inerente à própria disciplina que a gente está trabalhando, que é o direito empresarial, né? Então, esse é o artigo 1º. Agora, apresentado o conteúdo do artigo 1º, podem surgir alguns questionamentos, né? E a gente precisa, sim, trabalhar esses questionamentos. O primeiro questionamento é o seguinte: e se não for empresa? Né? E se não for empresa? Não é empresa, não é nem empresário individual, não é nem sociedade empresária. E se não for empresa? O que acontece com ela se ela está indo aí mal das pernas? Se ela está tendo, eventualmente, mais dívidas do que patrimônio para pagar?
o que acontece com ela? Uma coisa é certa, não vai ser nem falência, nem recuperação. Porque se ela não é empresa, ela não se sujeita à lei de falência, ela não pode falir, ela não pode passar por procedimento de recuperação. E aí, o que acontece com quem não é empresa? A gente já comentou na aula passada, né, no nosso encontro passado. Se não é empresa, passa por um procedimento chamado insolvência civil, né? Procedimento aí de insolvência civil. E esse procedimento de insolvência civil não é estudado na lei de falência, não é estudado no direito empresarial, porque não se aplica, né, às empresas, né, e, portanto, não faz parte do direito empresarial. Esse procedimento de insolvência civil é estudado em processo civil, né, estudado em processo civil. Quando vocês forem estudar as execuções individuais, seja por cumprimento de sentença, seja execução de título extrajudicial, né, junto ali ao estudo das constrições judiciais, das penhoras, o professor de processo civil, ele comenta um pouquinho sobre a insolvência civil, né? E qual que é a ideia aí dentro da insolvência civil? É penhorar os bens, né, e vender os bens e pagar em ordem cronológica. Quem ajuizou a ação em execução individual antes, quem penhorou antes, com a venda do bem, vai receber antes, né? Beleza, né? E aí, depois, sobrando dinheiro, vai se pagando aí quem promoveu o processo depois, quem penhorou depois, né? O problema da insolvência civil é que só chega a esse ponto de insolvência civil se o passivo, né, se as dívidas forem maiores do que o ativo, do que o patrimônio. Então, na verdade, né, nem vendendo tudo, vai pagar todas as dívidas. Então, no regime da insolvência civil, quem demorou para entrar com a execução, quem demorou para penhorar, vai lá para o fim, né? E como não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, né, os retardatários aí provavelmente vão ficar sem receber, né? Então, esse é o sistema da insolvência civil, né, que é estudado no processo civil. E aí, vocês podem me perguntar, professor, mas quem que exerce uma atividade econômica, mas não é empresário? Quem que exerce uma atividade econômica, mas não é empresário? E lembrando, se não for empresário, não se sujeita à lei de falência, não pode falir, não pode requerer recuperação, vai estar lá dentro da insolvência civil. Quem? Para relembrar isso, a gente usa, na verdade, o chamado conceito negativo de empresário, né? O conceito negativo de empresário, que é trazido aí, gente, pelo parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. E ele fala o seguinte: as atividades econômicas, né? Porém, olha lá, de natureza intelectual, científica, literária ou artística, não são empresários. Ainda que seja uma atividade econômica, porém de natureza intelectual, científica, literária ou artística, não são considerados empresários, são excluídos do conceito de empresário. E é justamente por conta dessa exclusão que a gente trabalha o artigo 966, parágrafo único, como um conceito negativo, né? Porque ele diz o que não é empresário, ele exclui do conceito de empresário as atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Pessoal, e quais são essas profissões intelectuais que a gente tem? Por exemplo, os profissionais liberais, né? Por exemplo, os profissionais liberais. Então, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, né? Um escritório de engenharia, né? São todas profissões intelectuais de natureza científica, Então, é claro que essas atividades movimentam dinheiro. É claro que quem exerce essas atividades de profissionais liberais quer ter lucro, né? E se vocês falarem que não, a gente para a aula e vai embora e fecha o curso de Direito, né? Porque a gente está fazendo o curso de Direito porque a gente quer exercer, né, uma profissão intelectual, né? Pelo menos no começo aí de carreira, que é a advocacia, né? Até galgar cargos mais altos dentro até do serviço público, né? Do poder judiciário aí,
né? Mas a porta de entrada é realmente a advocacia, né? Na profissão, nas profissões jurídicas, né? Então a gente está fazendo o curso, né? Para, pelo menos inicialmente, aí, exercer a carreira da advocacia, né? E ninguém faz o curso 5 anos estudando, pagando, se esforçando para perder dinheiro, né? A gente quer exercer a carreira, né? Primeiramente da advocacia, para ganhar dinheiro. Então, claramente é uma atividade econômica, né? A advocacia claramente é uma atividade econômica, porém de natureza intelectual. Então, apesar de ser econômica, ela não é empresário, ela está excluída do conceito de empresário. E assim todas as profissões liberais. Então, contador, administrador, né? Engenheiro, arquiteto, que abre o seu escritório próprio aí do seu ofício, né? Trabalhando de forma autônoma, trabalhando de forma liberal. Então, essas profissões, elas não são empresas, elas não se sujeitam à lei de falência, elas não podem falir, né? Elas não podem passar por procedimento de recuperação. Então, se um escritório de advocacia está indo mal das pernas aí, né? O escritório de contabilidade está indo mal das pernas, eles não vão se sujeitar à lei de falência, eles não vão sofrer um processo de falência e eles não vão poder pleitear também processo de recuperação de empresa, né? E de natureza literária? O que a gente tem como exemplo de natureza literária? Pessoal, um freelancer, né? Um jornalista freelancer. O cara tem um escritóriozinho, né? E ele, então, investiga fatos, produz matérias escritas, né? Tira foto e tal, e vende, né? Ele não publica, ele não tem a editora, né? Ele não tem a publicação, e ele vende, então, para jornais e revistas, né, de grandes editoras que circulam aí no país, né? Ele é jornalista freelancer, ele tem uma profissão intelectual de natureza literária, né? E se ele vier a estar mal das pernas aí, né, em crise econômica, ele também não se sujeitará à lei de falência, ele não passará por um processo de falência, ele não poderá pleitear um processo de recuperação. E de natureza artística, né? Natureza artística aí. Um pintor, né? Não pintor de casa, né? No sentido de algo padrão, mas um pintor, por exemplo, um grafiteiro, né? Um grafiteiro que pega fachadas de prédios, né? E transforma em uma obra de arte, fazendo o seu grafite, né? Lá em São Paulo teve uma onda muito grande disso, né? Em vários prédios, até obras públicas, né? Viadutos, né? Arquedutos antigos, né? Foram pintados com grafite, né? Se essa pessoa está indo mal das pernas aí, ela tem uma profissão, né? Intelectual, de natureza artística, ela não se sujeita à lei de falência, né? Ou, por exemplo, também uma companhia de teatro, né? Por exemplo, uma companhia de teatro, né? Natureza intelectual, né? Artística aí, né? Eles não têm um teatro deles, né? Eles não têm uma estrutura deles, eles têm a companhia de teatro, por exemplo, um ônibus que eles viajam o país inteiro aí, né? Aí chegam no Teatro Municipal de Votuporanga, Teatro Municipal de Fernandópolis, Teatro Municipal de Jales e apresenta a peça aí, né? Saudade do entretenimento coletivo, né, meu filho? Saudade do teatro, saudade de um cinema, saudade de um show aí, né? Pessoal, e essa semana, na verdade, completa um ano, né, que a gente está em aulas online, né? Se eu não me engano, a última aula que eu dei presencial foi no dia 16 de março do ano passado, uma sexta-feira, né? Eu saí da faculdade com a certeza de que tudo ia continuar, né? Às 10h40 da noite. Cheguei em casa às 11 da noite e aí meu celular pegou sinal de novo, né? E aí chegou as mensagens de WhatsApp das instituições suspendendo as aulas, né? Sem mais notícias, assim, né? Então, em 20 minutos a minha vida mudou, né? Do campus da faculdade às 10h40, com certeza de continuidade, e 23 horas com tudo, né? O mundo parado aí, né? Então, bem complicado. Saudade, Maria, saudade. E o Vitor colocou, eu achei que a quarentena seria 40 dias, né? Triste engano, é verdade, né? Nós estamos uma quarentena aí de 365 dias no dia 16 de março, né? No dia 16 de março. Bom, pessoal, mas vamos lá, que
falar disso deixa triste até, né? Então vamos seguir, vamos espairecer e falar disso deixa triste, né? Bom, então natureza artística aí, uma companhia de teatro não se sujeita à lei de falência, né? Então se a companhia de teatro está indo mal das pernas, ela não vai falir, ela não vai passar por um procedimento de recuperação de empresa. Pessoal, e além desse conceito negativo que é dado pela natureza da atividade, né? Que é dado pela natureza da atividade, nós temos uma pessoa jurídica que, independente da atividade que ela exerça, ela jamais vai ser empresária, ela jamais vai ser empresa, né? Ainda que pessoa jurídica, ainda que pessoa jurídica. E, independente da atividade, ela jamais vai ser empresa, ela jamais vai ser empresária, né? E, consequentemente, ela jamais vai passar por um procedimento de falência ou de recuperação. Quem lembra aí do ano passado, né? Do ano passado, artigo 981 do Código Civil, são as cooperativas. As cooperativas, independente da atividade que ela exerça, independente do tamanho dela, independente do volume de dinheiro que ela mexa, né? Ainda que as cooperativas mexam pouco, né? A não ser essas que exploram a atividade bancária, como o Sicoob, o Credit Citrus, né? Elas jamais serão empresa por expressa disposição legal, né, do artigo 981. O artigo 981 diz que as cooperativas são sempre atividades simples. E vocês lembram aí dos semestres anteriores que toda vez que aparecer o termo simples para a gente aqui no direito empresarial, significa que é regida pelo direito civil. Né? Não é empresária, né? Não é regida pelo direito empresarial, é regida pelo direito civil. Então, as cooperativas, né, independente da atividade, até que movimentem muito dinheiro aí, elas não se sujeitam à lei de falência porque elas jamais serão empresas, né? Elas são sempre atividades simples, né? Então, vou colocar aí, ó, para não esquecer, a ASCOP, né? ASCOP, as cooperativas não se sujeitam também à lei de falência, né? Jamais poderão falir. Tirando essas atividades intelectuais, né? E tirando as cooperativas, em regra, né? As demais atividades econômicas aí são empresas e, portanto, se sujeitam sim à lei de falência. Pessoal, e a última observação que eu queria, as duas últimas observações que eu queria falar com vocês é o seguinte. Bom, será que tem diferença da falência de um empresário individual ou de uma sociedade empresária? Ambas se sujeitam à lei de falência, tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária. Ambas se sujeitam à lei de falência. Mas será que tem diferença entre a falência de um empresário individual e de uma sociedade empresária? A resposta é tem sim, tem sim. Tem diferença entre a falência, né, de um empresário individual e de uma sociedade empresária. Por quê? Porque a responsabilidade deles é diferente. A responsabilidade deles é diferente. Em que sentido? No sentido de que a responsabilidade do empresário individual é ilimitada. Que letra horrível. Ilimitada, né? A responsabilidade do empresário individual é ilimitada. E a responsabilidade da sociedade empresária escrever em letra de forma, é LTDA, é limitada. E isso impacta na falência. Por quê? Olha só. Se a responsabilidade do empresário individual é ilimitada, significa que ele responde com todos os seus bens, e inclusive na falência. Então, quando decreta a falência do empresário individual, é pego todos os seus bens, sejam aquele patrimônio voltado para a atividade econômica, né, como o estabelecimento, por exemplo, seja os seus bens pessoais, casa, carro, rancho, lancha, né, moto, né, a chácara, sítio, área de lazer, né, esposa, pega tudo, penhora tudo, leva tudo embora aí, né? Então, porque a responsabilidade é ilimitada. E veja que, como já é ilimitada, nem precisa ter desconsideração da personalidade jurídica.
Na falência de um empresário individual, nem precisa ter desconsideração da personalidade jurídica, porque a sua responsabilidade já é ilimitada. Então, já pega tudo de cara, né? Já pega tudo de cara. Bens voltados para a atividade econômica, como estabelecimento, e também os bens pessoais, casa, carro e assim por diante. Agora, pessoal, na falência da sociedade empresária, como a responsabilidade dela é limitada, em regra, só pega os bens empresariais, só pega o estabelecimento, né? Em regra, só os bens empresariais. Agora, excepcionalmente, né? Desde que haja aí um abuso da personalidade jurídica, né? Desde que fique caracterizado um abuso da personalidade jurídica, ou por confusão patrimonial ou desvio da personalidade, né, conforme as regrinhas aí do artigo 50 do Código Civil, né, é possível fazer desconsideração da personalidade jurídica, né, mesmo na falência, e se feita, não é a regra, é a exceção, então se feita, aí vai pegar todo o patrimônio, inclusive o patrimônio pessoal do sócio. Né? Mas na falência de uma sociedade empresária, por conta da responsabilidade limitada, em regra, só pega o patrimônio empresarial, né? Só pega o patrimônio da empresa mesmo. Né? Agora, excepcionalmente, né, pode haver desconsideração, e se houver, exceção, então, se houver, aí, desconsiderada a personalidade jurídica, pega o patrimônio de todos os sócios também, né? Pega o patrimônio de todos os sócios também. Aí eles vão entrar em desespero, né? Aí vai ser um Deus nos acuda, né? Porque a falência vai ser generalizada. Mas, enfim, né? Isso só chegou a esse ponto porque esses sócios, né? Provavelmente aí praticaram algum ato de abuso da personalidade jurídica, como confusão patrimonial e desvio de finalidade, né? Bom, e a última observação, pessoal, na verdade é uma pergunta, né? A última observação é uma pergunta. Pessoa física pode falir? Sim ou não? Né? Depois de tudo que a gente viu aqui desse artigo 1º, essas decorrências do artigo 1º, pessoa física pode falir? A gente tem, né, uma falsa impressão, né? A gente tem uma falsa impressão que, na verdade, só grandes empresas e, portanto, só pessoas jurídicas, só sociedades empresárias podem falir. Isso não é verdade, né? O próprio artigo 1º da Lei de Falência, ele é expresso no sentido de que também os empresários individuais, que são pessoas físicas, podem falir, né? Se sujeitam à Lei de Falência, portanto, podem falir, pode passar por um procedimento de recuperação. Então, sim, gente, pessoa física pode falir, não tem problema nenhum. Porém, desde que ela seja empresária, né? Desde que ela não tenha uma atividade intelectual. Essa é a ideia. Né? Então, pessoa física pode sim falir, não tem problema nenhum, mas desde que ela seja empresário, né? Desde que ela seja empresa, desde que ela, então, não tenha uma atividade intelectual. Não tendo atividade intelectual, ela vai ser empresa e ela pode, então, ela se sujeita à lei de falência, ela pode falir, sim, ela pode passar por um procedimento de recuperação. Né? Eu, Rodrigo, sou advogado, professor, né? Eu tenho atividades intelectuais, né? Então, ainda que eu ganhasse dinheiro, né? Eu não ganho, mas ainda que eu ganhasse dinheiro, professor e advogado não tem jeito, né? Então, ainda que eu ganhasse dinheiro, eu não seria empresa. Então, apesar de todas as minhas dívidas aí, né? Eu não vou passar por um procedimento de falência, não vou passar por um procedimento de recuperação, porque eu não sou empresa, né? As minhas atividades são intelectuais, né? Então, eu não vou passar, né? Agora, se eu, Rodrigo, aí, né? Abro uma produção de bolo na minha casa, né? Eu acho a maior tecnologia do mundo fazer comida, né? Porque eu sou muito ruim aí, né? Eu sou muito ruim em fazer comida. Então, para mim, a maior tecnologia que tem é conseguir transformar farinha em bolo gostoso, né? Porque eu sou péssimo nisso, né? Eu melhorei um pouquinho quando eu comprei uma fritadeira elétrica, né? Eu passei a ser culinarista de fritadeira elétrica. Estou até em grupos de WhatsApp, né, de receitas de fritadeira elétrica. Se alguém quiser dicas depois de fritadeira, é só falar comigo. Bom, mas eu abro aí, na minha casa, uma produtora de bolo, né? Eu faço bolo para vender. Eu me tornei um empresário individual, né? Porque fazer bolo, por maior que seja a tecnologia, e eu acho que é a maior do mundo,
não é uma atividade intelectual, né? Porque existe um resultado material daquela atividade, que é o próprio bolo, né? Existe uma transformação material de farinha em bolo, né? Então, não é uma atividade intelectual. Então, eu abro na minha casa uma fábrica de bolo, né? E vendo aí para os meus vizinhos, né? Aí eu cresço um pouquinho, crio uma embalagem bonitinha, anuncio no Instagram e vou vendendo. Eu sou empresário de produção de bolo, né? Me tornei um empresário de produção de bolo. Aí, nesse sentido de empresário, né, de produção de bolo, eu posso, né, me tornei um empresário individual, eu me passo a me sujeitar à lei de falência, né? Posso falir, né? Eu posso pleitear a recuperação de empresa, ainda que seja uma atividade individual, diminuta, né, sem estabelecimento próprio, com pouca movimentação de dinheiro, mas é empresa, porque não é intelectual. E aí eu me sujeito à lei de falência, eu posso falir, sim, eu posso passar por um procedimento de recuperação. Bom, pessoal, essas eram as observações que eu tinha em relação ao artigo 1º. Alguém tem alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, né? Receita de bolo para tentar me ajudar, receita de fritadeira para eu pôr em prática, né? Fiquem à vontade aí, me interrompam a hora que vocês quiserem, pelo chat, né? Pelo áudio, fiquem à vontade. Se não, a gente vai dando sequência aqui, né? A gente vai dando sequência à nossa matéria. E aí, como eu disse para vocês, que a gente faria um estudo sequencial dos artigos da lei de falência, a gente precisa estudar, a gente precisa estudar, olha lá, o artigo 2º, né? Vamos lá para o artigo 2º. E o artigo 2º, pessoal, ele traz para a gente os chamados excluídos da lei de falência, né? Então, algumas empresas são empresas, mas, pelo artigo 2º, são excluídos da lei de falência, né? Foi? A Amanda colocou aqui, estou tentando acompanhar na lei aqui, mas parece que está diferente. Vamos pegar aqui a lei. Deixa eu tirar aqui a tela. Vamos pegar aqui. Ah, sim, o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo, é a mesma coisa, né? Pode ficar tranquila aí, tá certinho, não tem diferença não, né? Eu abri aqui a lei, é isso aqui mesmo, pode ficar tranquilo, né? Importante, eu não reproduzi a lei aqui, né? No material de aula, eu não reproduzi a lei aqui, é a explicação, né? Não é o texto normativo, né? O que está aqui no material de aula não é o texto normativo, né? Não é cópia da lei, não. Gente, se for cópia da lei, a gente não ia fazer o material, a gente ia abrir a lei e ia lendo, né? Eu não trabalho dessa forma, não, né? Até porque o que a Amanda fez que é o correto, né? Que é acompanhar com a lei, né? Mas todo mundo tem a lei, então eu não trabalho com a lei, não, né? Eu pego a lei e monto uma explicação, né? Não é cópia, gente. Se fosse cópia, a gente ia abrir aqui o site do Planalto e a gente ia lendo a lei. Não, é uma explicação aí, né? Mas é a explicação. Pode ficar tranquila, tá certinho aí. Bom, imagina, não, é isso aí, a gente tem que ir se acostumando. Eu não reproduzo a lei, não, né? Eu monto um esqueminha aqui diferente, né? Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai trabalhar agora com a ideia, né? Com a ideia, então, né? Com conteúdo, não com texto normativo, com conteúdo normativo do artigo 2º da Lei de Falência, né? Vamos lá, então. Pessoal, olha só. O artigo 2º, ele traz para a gente os excluídos da lei de falência, né? O que significa ser excluído? Significa o seguinte, que a gente tem algumas empresas que são, sim, empresas e, portanto, a princípio, por serem empresas, estariam sujeitas à lei de falência, né? Poderiam falir, poderiam passar por um procedimento de recuperação. Porém, vem o artigo 2º e tira aquelas empresas, são empresas, mas tira aquelas empresas da incidência da lei de falência, né? E como está tirando, como está excluindo, né?
Essas empresas que são excluídas, né, são chamadas então de excluídos, né? E esses excluídos, em regra, então, apesar de serem empresas, apesar de no primeiro momento estarem inseridos na lei de falência, não estarão mais, né? Não estarão mais, foram excluídos da lei de falência, foram retirados da lei de falência. E, pessoal, o artigo 2º, ele traz, né, 2 tipos de excluídos, ou até 2 tipos de exclusões. No inciso 1º, né, a lei não fala, Amanda, mas o nome é totalmente excluídos, né? No inciso 1º, a gente tem os totalmente excluídos. E no inciso 2º, a lei também não fala, mas a gente tem os parcialmente excluídos, né? Então, no inciso 1º, são os totalmente excluídos, e no inciso 2º são os parcialmente excluídos. E a gente precisa ver qual que é a diferença, né? Por que um é totalmente excluído e por que outro é parcialmente excluído. Gente, os totalmente excluídos, eles são chamados totalmente excluídos porque eles jamais se sujeitam à lei de falência. São, portanto, empresas, exercem atividades econômicas, porém, totalmente excluídos significa que jamais se sujeitarão à lei de falência. Eles jamais sofrem incidência à lei de falência. Pessoal, veja que existe toda aquela técnica de chute, né? Quando a gente não sabe responder a questão em direito, a gente tem técnica de chute, né? E todo mundo já ouviu falar que as palavrinhas sempre, jamais, nunca, numa questãozinha objetiva, né, de direito, provavelmente é errado, porque no direito sempre tem exceção, né? Então apareceu jamais, nunca, sempre, aí assinala como errado, porque no direito sempre vai ter alguma exceção. Menos aqui, gente, menos aqui. Os totalmente excluídos, a palavrinha é mesmo jamais. Eles nunca se sujeitam à lei de falência. A lei de falência nunca se aplica para eles, eles nunca vão poder falir, eles nunca vão poder passar por um procedimento de recuperação, né? E quem são eles, né? É quem o inciso 1º menciona. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas e a sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista jamais se sujeitam à lei de falência, jamais poderão falir, jamais poderão passar por um procedimento de recuperação. Aí vocês vão levantar a mão, com razão, e vão falar, professor, nós não estudamos ainda empresa pública e sociedade de economia mista. E eu vou falar, realmente, não estudaram, né? E por quê? Porque as empresas públicas e sociedade de economia mista, apesar de ser empresa, apesar de exercer atividade econômica, elas não são estudadas no direito empresarial. Elas são estudadas, com o professor André, lá em direito administrativo, né? Elas compõem a chamada administração indireta, né? Elas não são estudadas pelo direito empresarial, elas são estudadas no direito administrativo. O que interessa para a gente aqui no direito empresarial é que elas não se sujeitam à lei de falência. Elas jamais poderão falir, elas jamais poderão passar por um procedimento de recuperação. E por quê? Vocês vão me perguntar. Porque elas são excluídas pela lei de falência. Está lá no inciso 1º, né? Então, porque está excluído pela lei de falência. Mas por que está excluído pela lei de falência? Né? Vamos aprofundar aí. Por que está excluído pela lei de falência? Porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei. Elas são autorizadas por lei. E sendo autorizadas por lei, a lei que autoriza a criação delas, portanto, cria elas, de certa forma, também dá a destinação final dos bens delas em caso de crise econômica, em caso de encerramento. Então, nesse caso de empresa pública e sociedade de economia mista, nós temos uma lei própria, uma lei especial, autorizando a criação e dando a destinação final. E sendo uma lei própria, sendo uma lei especial, ela
especial que é, prepondera sempre sobre as normas gerais. Qual que é a norma geral aqui? Direito empresarial, lei de falência, né? Que fica, portanto, excluído, né? A partir do momento que nós temos uma lei especial e que a lei especial prepondera sobre a lei geral de falência, a lei geral de direito empresarial está excluído, não tem incidência nesse caso, né? Então, em razão da existência de lei própria, autorizando a criação e já dando a destinação final, em caso de crise econômica ou encerramento dos bens, não vai ter incidência da lei geral de falência, né? Esse que é o motivo, né? Pessoal, eu coloquei aí exemplos, né? Exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal, né? Um grande exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal, né? E a empresa pública, ela se caracteriza por ter essa atividade de mercado, é um banco, né? Caixa Econômica Federal é um banco, mas cujo capital é 100% público, né? A empresa pública, ela tem uma atividade de mercado, mas o capital dela é 100% público. E a sociedade de economia mista? Coloquei aí a CESP, né, a Petrobras, né, a Sabesp, né, Votuporanga não tem Sabesp, é municipal, né, a Saev, né, mas aqui em Jales tem Sabesp, né, que é uma sociedade de economia mista do estado de São Paulo, né? Então, CESP, Petrobras, Sabesp, Banco do Brasil, né, são todos sociedades de economia mista. E a sociedade de economia mista? Ela tem também uma atividade de mercado, ela tem uma atividade econômica, ela é empresa, né? Só que o capital não é 100% público, né? Pelo contrário, o capital, o nome já diz, é misto, né? E o que é misto? Metade chocolate, metade creme, né? E se colocar morango vira napolitano? Não, não. Misto aí é que metade do capital é público, né? Vem do Estado, e metade do capital é privado, vem de nós, né? Mercado, né? E como que a gente põe dinheiro lá dentro da sociedade de economia mista? Nós, mercado, como que a gente põe dinheiro lá dentro? Comprando ações, né? Então, a sociedade de economia mista, elas se estruturam sempre na forma de uma SA, de uma sociedade anônima, né? E aí ela tem parcela do capital que é público, aí dessa parcela não vende ação, é do Estado, né? E ela tem parcela do capital que é privado e vende ação, né? E a gente pode comprar essas ações e a gente está adquirindo uma parte do capital privado dentro das sociedades de economia mista, né? Banco do Brasil, Petrobras, né? Olha aí, né? O pessoal pegou o FGTS, né? Pegou o FGTS e comprou ações da Petrobras, pagou lá R$ 50 na ação da Petrobras, né? E depois moeu, né? E perdeu todo o FGTS, né? Faz parte do mercado de capitais, né? Faz parte do risco aí. Bom, pessoal, esses são os totalmente excluídos, né? Então, empresa pública jamais vai falir, sociedade de economia mista jamais vai falir, jamais vai passar por procedimento de recuperação. Ao passo que o inciso 2º traz para a gente olha aí, parcialmente excluídos. Os parcialmente excluídos, eles são chamados de parcialmente excluídos porque, num primeiro momento, eles não se sujeitam à lei de falência. Eles podem até estar em crise econômica, mas num primeiro momento eles não se sujeitam à lei de falência. Eles não se sujeitam à lei de falência, né? Porém, se essa crise econômica não for sanada, num segundo momento, eles se sujeitam sim à lei de falência, né? E aí, nesse segundo momento, eles poderão falir, poderão passar por um procedimento de recuperação. Então, os parcialmente excluídos são parcialmente excluídos porque durante uma fase da vida da empresa ou da crise econômica da empresa, eles não se sujeitam à lei de falência. Não pode falir, não pode passar por procedimento de recuperação. Mas numa segunda fase da vida da empresa, sim, eles se sujeitam à lei de falência, eles podem passar por um procedimento de falência e de recuperação. Pessoal, quem são esses parcialmente excluídos? São parcialmente excluídos as atividades econômicas e empresariais regulamentadas pelo poder público. Os parcialmente excluídos são as atividades econômicas, as empresas regulamentadas pelo poder público. Porque se elas são regulamentadas pelo poder público, elas são também fiscalizadas
né, pelo poder público. Então, veja que se elas estão em crise econômica, cabe primeiro ao poder público verificar, né? Como o poder público regulamenta e fiscaliza, se elas estão em crise econômica, cabe primeiro ao poder público analisar o caso, né? E por isso, olha só, num primeiro momento da crise econômica, elas vão sofrer intervenção do poder público através da entidade regulamentadora. Intervenção do poder público através da entidade regulamentadora. E essa atividade, e essa entidade regulamentadora, durante a intervenção, ela vai tentar organizar, né? Ela vai tentar organizar aí, né? E se ela conseguir organizar, ela sozinha, sana, resolve a crise econômica. E se ela sana, se ela resolve a crise econômica, não precisa de falência, não precisa de recuperação de empresa, porque a intervenção já foi suficiente, né? Então, ela não está se sujeitando à lei de falência, ela está se sujeitando, na verdade, a uma intervenção do poder público. Agora, tendo havido essa intervenção e a entidade regulamentadora, interventora, não conseguir colocar ordem na casa, infelizmente não conseguir colocar ordem na casa, nem a entidade regulamentadora conseguiu colocar ordem na casa, aí não tem jeito, aí não tem jeito. Aí vai ter que se sujeitar à lei de falência, aí não tem jeito, né? Porém, olha que interessante, nesse caso, é a própria entidade regulamentadora que vai requerer falência ou que vai requerer recuperação daquela empresa. E aí, a partir da intervenção em que não se obteve resultado e a critério da própria entidade regulamentadora, a entidade regulamentadora, requer falência, requer recuperação de empresa, e aí, num segundo momento, essas empresas, né, regulamentadas, após uma intervenção, se sujeitarão, então, à lei de falência, né? E esses são, então, os parcialmente excluídos. Num primeiro momento, a intervenção, se regularizou, acaba por ali. A intervenção acaba e a empresa segue a sua vida. Se houve intervenção e não regularizou, aí a entidade interventora requer a falência ou requer a recuperação, e aí, no segundo momento, a empresa, então, se sujeita à lei de falência. Pessoal, a Amanda colocou ali, professor, nesse segundo momento ela se sujeita por qual motivo? Porque a entidade regulamentadora requer, né? A própria atividade regulamentadora interventora requer, aí por isso que ela se sujeita. E a Maria Eduarda colocou, então no primeiro momento o poder público intervém, se não conseguir, somente aí entra em falência. Se não conseguir, entra em falência ou em recuperação, o critério é da entidade regulamentadora. E essa intervenção seria passar por liquidação extrajudicial? Pode, até pode. Se a entidade regulamentadora entender que esse é o melhor caminho, pode passar por liquidação extrajudicial. Só que aí já é mais difícil, né? Porque veja que se é uma entidade interventora, ninguém está feliz com ela lá dentro, né? Ninguém está feliz com ela lá dentro, né? E nem os servidores públicos que estão intervindo estão felizes de estar lá, né? Porque só toma pancadas, é só abacaxi. Então, na prática, vai ser muito difícil uma liquidação extrajudicial. Porque a liquidação extrajudicial demanda aí um consenso, um acordo, né, uma certa normalidade da situação, né? Então, não é proibido que a entidade interventora, né, tome esse caminho, né, de liquidação extrajudicial. Mas, na prática, é muito difícil disso acontecer, porque não tem o consenso necessário para isso, né? A Amanda está com a mão levantada. Fique à vontade, Amanda. Pode falar, Amanda. Fique à vontade. Ah, então tá bom. Bom, pessoal, então vamos dar alguns exemplos aqui. Olha lá. Primeira atividade empresarial que é regulamentada. As instituições financeiras, né? Que são regulamentadas pelo Bacen. Então, se uma entidade financeira, um banco, ele está em crise econômica, primeiro vai ter intervenção do Bacen, e aí o Bacen vai tentar regularizar. Se o Bacen não conseguir, o Bacen que opta em requerer a falência ou a recuperação de empresa, né? Segundo, os consórcios, né? As entidades de consórcio também são entidades regulamentadas pelo Bacen.
Então, se um consórcio está indo mal das pernas, primeiro o Bacen intervém, tenta regularizar. Se não conseguir, aí o próprio Bacen requer a falência ou a recuperação de empresa daquele consórcio, né? Depois, pessoal, as seguradoras, que são atividades regulamentadas pela SUSEP, né, Superintendências de Seguro Privado, né? Então, se uma seguradora está indo mal das pernas, primeiro a SUSEP intervém e aí tenta colocar ordem na casa. Se não conseguir, requer a falência ou a recuperação de empresa, né? As cooperativas de crédito, né, porque elas se assemelham aos bancos, né? Mas sendo cooperativa aí, tecnicamente, elas não se sujeitam a falência, né? Tecnicamente, elas não se sujeitam à falência, né? E por que você colocou aí, professor? Porque, veja só, existe um entendimento jurisprudencial que está admitindo falência de cooperativa desde que seja de crédito, desde que seja banco, na verdade, né? Então, isso aqui é um entendimento jurisprudencial. A lei não fala, né? Pela lei nem pode, mas existe sim um entendimento jurisprudencial que permite a falência de cooperativa desde que seja de crédito, mas vai funcionar da mesma forma que um banco. Então, primeiro vai ter intervenção do Bacen, né, na cooperativa de crédito, e se o Bacen quiser, aí ele, Bacen, pleiteia falência e recuperação de empresa. E aí vocês vão me perguntar, por que tem esse entendimento jurisprudencial? Primeiro motivo, porque a cooperativa de crédito, na verdade, é um banco, movimenta muito dinheiro. E segundo motivo, teve intervenção. Se nem o Bacen interventor deu conta para regularizar, aí não tem jeito. E o próprio Bacen requereu a falência, pô, não tem jeito, né? O órgão que deveria pôr ordem na casa não conseguiu e ele próprio requereu a falência, apesar de não estar na lei, não tem outro jeito, né? Vamos tocar, né? Então, na verdade, por falta realmente de opção e pelo até poderio do Bacen, que na verdade vai ter que requerer essa falência, o Poder Judiciário tem admitido, sim, a falência das cooperativas de crédito, né? Mas isso é jurisprudencial, isso não está na lei, né? Pessoal, depois as entidades de previdência complementar, né, também sofrem intervenção da SUSEP e depois a SUSEP que requer a falência. Pessoal, e eu atuo num caso desse aqui, de entidade de previdência complementar, em que teve intervenção da SUSEP e depois a SUSEP, de alguns anos de intervenção, requereu a falência da entidade de previdência complementar. Só que esse processo de falência não tramita aqui em São Paulo, tramita no Rio Grande do Sul, né? E na próxima aula, né, eu trago para mostrar para vocês. Eu não quis trazer nessa aula aqui porque seria muita informação, mas na próxima aula eu mostro para vocês aí. Muito interessante, muito interessante. Existe uma portaria da SUSEP nomeando o interventor. E aí foram vários interventores porque foi ao longo do ano, ao longo de anos. E aí, o último interventor, que é uma interventora, né, uma servidora pública da SUSEP, ela assina uma procuração para um advogado privado lá do Rio Grande do Sul e o advogado privado requer a falência da empresa. Então, na prática, foi a SUSEP que requereu a falência, né? Porque a interventora, servidora pública, assinou a procuração, deu poderes, contratando um advogado e esse advogado privado requer a falência da entidade de previdência complementar, né? E para mostrar, aí a partir da pergunta de quem aqui já subiu, já não estou vendo, né? Mas a partir da pergunta no tocante à liquidação extrajudicial, da Maria Eduarda, né? A partir da pergunta da Maria Eduarda, né? Esse processo aqui mostra bem por que não dá liquidação extrajudicial. Gente, o processo é tão grande, porque teve processo crime para todo mundo, né? Os antigos administradores dessa entidade de previdência complementar, eles fizeram representação em Ministério Público, fizeram boletim de ocorrência, virou processo crime contra as pessoas dos interventores, né? E por isso que tinha uma rotatividade grande, porque chegava o interventor, ele acabava arrumando confusão, tomava processo crime e tinha que sair. Aí saía. Aí vinha outro interventor, né? Até que chegou a mulher, ponta firme, semana aqui do Dia das Mulheres, e requereu a falência da entidade complementar. Mas servidor público, né, interventor, tomando processo crime para tudo que é lado, aí dentro
intervenção e hoje falência dessa entidade de previdência complementar. Pessoal, mas eu mostro para vocês, né, esse processo aí é gigante, então a gente não vai analisar o processo inteiro, a gente só vai ver o comecinho aí para vocês verem que teve a intervenção, tem a portaria da intervenção e a última interventora é ela que assina a procuração para dar poderes para um advogado para requerer a falência dessa entidade, né? E aí, provavelmente, vocês podem até conhecer alguém que seja credor dessa entidade, que esteja até dentro do processo de falência dessa entidade, porque esses planos de previdência, apesar de ser do Rio Grande do Sul, foram vendidos aqui na região toda, né? Então, e principalmente para médico. Então, a gente tem cliente aqui de Jales, médico que comprou, a gente tem cliente de Santa Fé, médico que comprou, a gente tem cliente de Fernandópolis, médico que comprou. Então, provavelmente em Votuporanga tenha também, né? Então, vender aqui na nossa região no meio médico. Não sei qual que foi a ligação aí, se foi alguma coisa de Clube dos Médicos, se foi alguma coisa da APM, né, Associação Paulista de Medicina, eu não sei. Mas os credores aí, pelo menos a nossa região aqui, são médicos. Bom, pessoal, sociedade de capitalização, né? E toda vez que falo de sociedade de capitalização, eu lembro da telecena do Silvio Santos Maui, né? Sociedade de capitalização também tem que ter autorização do Banco Central, né? E as entidades aí equiparadas às instituições financeiras, né? As lessoras que fazem contrato de leasing, né? Com a BV Financeira, por exemplo, é uma lessora, né? E as bandeiras operadoras de cartão de crédito, que também tem que ter autorização do Banco Central. Aí o Renan colocou, essas entidades regulamentadoras não servem para essas questões de quando a empresa está tendo problema financeiro ou relacionado a não estar dando conta de se manter, mas para vários outros assuntos, todos, né? A entidade regulamentadora, o nome já diz, ela regulamenta e ela fiscaliza. Então, ela cria as normas, né, e fiscaliza. Então, na verdade, toda vez que um ente privado regulamentado descumprir a norma da entidade pública regulamentadora, enseja intervenção, né? Então, não é só realmente nesse caso de crise econômica, na verdade é muito mais amplo, né? E decorre da própria nomenclatura aí, né? Se a entidade é regulamentadora, ela cria as regras, ela cria as normas. E se a entidade é regulamentada, ela tem que seguir as normas. Se ela não segue, ela já enseja intervenção. Agora, veja só, intervenção é um abacaxi para todo mundo, né? Ninguém gosta, nem a entidade regulamentada gosta de intervenção, porque ela vai perder autonomia, ela vai perder poder, né? E nem a entidade regulamentadora gosta de intervir, porque isso dá um trabalhão, né? E veja, no caso que eu comentei com vocês, deu processo crime para os servidores públicos interventores. Então, o cara podia ficar lá na casa dele, a SUSEP é em Brasília, né? Pode ficar lá na casa dele, lá em Brasília, né, no seu apartamento funcional, no seu gabinete, tranquilo. O que o cara vai querer entrar no ninho de cobra, né? Ser jogado, cair de paraquedas no ninho de cobra? Então, ninguém quer, né? Então, ainda que o mero descumprimento de uma norma, né, interna já permite intervenção, a intervenção ela só é usada realmente em último caso, né? Em caso drástico, em caso que realmente precisa de intervenção. Se é algo que possa ser resolvido de outra forma, ninguém vai fazer intervenção. Ninguém quer, né? Não acha nem servidor público para isso, né? Porque realmente é bucha. Realmente é bucha. Bom, pessoal, e a partir aí da pergunta do Renan, a gente pode entender por que tem primeiro intervenção. Porque se são entidades regulamentadoras, né, se são atividades regulamentadoras, elas criam as regras. Então, quem melhor que elas, que criou as regras, sabe das regras e aplica essas regras? A própria entidade regulamentadora. De modo que, veja só, se tivesse falência direto de uma dessas empresas aqui, e caísse na mão do juiz, o juiz ia ficar louco, que além das regras de direito falimentar, o juiz ia ter que saber todas as regras internas de Banco Central, de SUSEP, de operadora de saúde, e aí o juiz ia ficar completamente louco, né? Ou não teria tempo para tocar outro processo, sobrecarregaria o Poder Judiciário. Então, para evitar essa sobrecarga, é que existe, então, primeiro, a intervenção da entidade regulamentadora, porque se ela que cria a regra, ninguém melhor que ela sabe aplicar e sabe verificar quando não foi aplicado, quando foi descumprido. Então, ela consegue, aí, de certa forma, organizar muito melhor.
né? E ela, quando leva ao Poder Judiciário, se quiser, quando ela leva ao Poder Judiciário, se quiser, ela já leva com a casa mais organizada, né? Ela já sistematiza melhor para o Poder Judiciário e aí fica mais tranquilo fazer a falência ou a recuperação de empresa, desse tipo de empresa de atividade regulamentada, né? Esse é o motivo aí. Bom, pessoal, terminamos aqui o artigo 2º, terminamos os excluídos da lei de falência, né? Os totalmente excluídos e os parcialmente excluídos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, comentário, sugestão? Fiquem à vontade. Aí, se não tiver, né? Se não tiver, a gente dá sequência, né? E vai aí para, olha que coisa, artigo 3º, né? A gente vai aí para o artigo 3º. Pessoal, e o artigo 3º, ele traz para a gente a competência dos processos de falência e dos processos de recuperação de empresa, né? Então, o artigo 3º, ele traz para a gente a competência dos processos de falência e dos processos de recuperação de empresa. E competência, pessoal, nada mais é do que responder onde que vai tramitar o processo de falência, onde que vai tramitar o processo de recuperação de empresa, né? Se são processos, uma coisa é óbvia, tramita dentro do Poder Judiciário. Mas vocês já tiveram teoria geral do processo e vocês viram que o Poder Judiciário, ele tem divisões de competências internas, né? Existem aí 3 justiças especializadas, que é a trabalhista, que é a penal militar da União, que é a eleitoral, e existem 2 justiças comuns, que é a federal e a estadual, né? Então, é processo que tramita no Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário ele tem divisão interna de competência. Então, a gente precisa saber onde vai tramitar, em que justiça vai tramitar o processo de falência. E depois, quando a gente descobre a justiça em que vai tramitar, a justiça ela não está num lugar só, ela está espalhada por todo o território brasileiro, né? Então, a gente precisa também definir em que local de fato, em que local territorial, né? Vai tramitar o processo de falência e recuperação de empresa. Bom, pessoal, e para responder essa questão, a gente analisa o artigo 3º. E o artigo 3º fala o seguinte, olha, os processos de falência e recuperação de empresa, eles tramitam sempre na Justiça Comum Estadual, né? Processo de falência e recuperação de empresa, eles tramitam sempre na Justiça Comum Estadual. São sempre processos da Justiça Comum Estadual. Ah, tranquilo, mais ou menos, porque as questões vão tentar induzir vocês em erro, né? As questões vão falar o seguinte, olha, a empresa deve tributos federais, verbas não, né? Tributos. A empresa deve tributos federais, né? 99,9% das dívidas da empresa são tributos federais. E, por isso, tributo federal. A competência da falência ou da recuperação seria da Justiça Federal. Certo ou errado? Errado, né? Porque é sempre, na verdade, da Justiça Estadual. Não importa que a dívida ou a maior parte da dívida seja federal. É sempre na Justiça Estadual. A questão vai falar para vocês o seguinte, olha, uma empresa aí de prestação de serviço, né, tem 99,9%, igual o DNA, né, 99,999% das suas dívidas trabalhistas. E aí, então, o processo de falência ou de recuperação tem que tramitar na Justiça do Trabalho. Falso. Não importa que 99,9% da dívida seja trabalhista. Processo de falência e de recuperação é sempre, na verdade, na Justiça Estadual, né? Então, não caiam nas pegadinhas de prova. Não importa a natureza da dívida, a extensão da dívida, né? Ou de que tipo de dívida, ou que de ente federativo seja a dívida. A falência e a recuperação de empresa tramita sempre na Justiça Comum Estadual. Só que, pessoal, a Justiça Comum Estadual, ela não está em um lugar só, né? Ela, na verdade, está em vários locais diferentes que a gente carinhosamente chama de comarca,
né? Que a gente chama carinhosamente de comarca. Comarca de Votuporanga, comarca de Fernandópolis, comarca de Jales, comarca de Santa Fé do Sul, aí, né? Comarca de Cardoso, comarca de Inhandeara, né? São várias sedes, né? Digamos assim, da Justiça Estadual, né? E aí, é Justiça Comum Estadual, beleza, mas a Justiça Comum Estadual tem várias comarcas. Em qual das comarcas da Justiça Estadual que tramita o processo de falência? E aí o artigo 3º vai falar para a gente que o processo de falência ele tramita na comarca, que é estadual, do principal estabelecimento da empresa. Esse é o termo da lei, né? Que o processo de falência, o processo de recuperação, ele tramita na comarca do principal estabelecimento da empresa, do principal estabelecimento da empresa. Bom, o problema é que a lei diz principal estabelecimento, mas ela não define o que é principal estabelecimento, né? E a gente poderia, então, pensar em vários critérios para definir o principal estabelecimento. Por exemplo, o critério jurídico. E se a gente seguisse o critério jurídico, principal estabelecimento seria a sede da empresa, né? Se a gente seguisse o critério jurídico, principal estabelecimento seria a sede da empresa. Mas a lei não fala se é para seguir o critério jurídico. E aí, então, a gente poderia pensar em outro critério, né? Por exemplo, o critério econômico, né? E principal estabelecimento sob um critério econômico não é necessariamente a sede, né? Principal estabelecimento sobre critério econômico é o maior estabelecimento. É onde a empresa, então, movimenta mais dinheiro, produz mais, tem mais empregados, né? Gera mais tributos, né? Numa vertente econômica, o principal estabelecimento é, na prática, o maior, onde ela movimenta mais dinheiro, não necessariamente a sede. E aí, houve inicialmente uma indefinição. Até que logo depois da edição da Lei de Falência, a 11.101 de 2005, o STJ, então, foi chamado a decidir a respeito e ele pacificou que principal estabelecimento, olha lá, é um critério econômico. É um critério econômico, né? Inclusive, o STJ chamou de domicílio real. Porque se é um critério econômico, é onde está o maior dos estabelecimentos, né? E sendo maior, é onde a empresa realmente está, né? Na realidade fática, né? E por isso o STJ chamou então de domicílio real. Então, o processo de falência e de recuperação tramita na Justiça Estadual da comarca ou na comarca do principal estabelecimento. Entendido o principal estabelecimento como um critério econômico, ou seja, o maior deles, onde a empresa, então, concentra suas atividades econômicas, movimenta mais dinheiro aí. Essa é a ideia, né? Agora, pessoal, e se essa sede ou esse principal estabelecimento não for no Brasil? Por exemplo, uma empresa multinacional. Ela tem filiais no Brasil, mas a sede dela não é no Brasil, e ela não tem o principal estabelecimento dela aqui no Brasil. Ela tem apenas filial aqui no Brasil. Nesse caso, pessoal, da multinacional, para evitar que ela, né, se escuse, né, saia aí pela tangente, evitando uma falência, evitando uma recuperação, a lei permite que a falência tramite aqui no Brasil na comarca de qualquer filial dela, né? De qualquer filial dela, né? Então, no caso de empresas multinacionais que não têm sede no Brasil, que não têm principal estabelecimento aqui no Brasil, nem por isso impediria a falência ou a recuperação dessa empresa aqui no Brasil. Nesse caso de multinacional, a empresa permite que a falência tramite na comarca de qualquer filial dela, né? Qualquer filial dela. Amanda colocou, professor, esse principal estabelecimento é necessário? Não, né? Acabei de falar. Falei, olha, se fosse por um critério jurídico, seria a sede, mas não é por um critério jurídico, é um critério econômico. Então, é o maior deles, né? É o maior deles, que não precisa ser necessariamente a sede, né? Que não precisa ser necessariamente a sede. Por exemplo, muitas empresas têm como sede
contratual, jurídica, a cidade de São Paulo, Avenida Paulista, Avenida Faria Lima, né? Mas a produção dela não está lá na Avenida Paulista, na Avenida Faria Lima. Até porque o preço do metro quadrado lá é muito alto, né? Então lá ela tem um escritóriozinho que ela chama de sede, pequenininho, porque o metro quadrado é muito alto, né? Só para ter contato, só para receber as pessoas. Mas ela produz aí, né, em algum outro local, né, onde a terra é mais barata, o terreno é mais barato, ela pode demandar, então, uma maior área para a construção do seu estabelecimento comercial. E nesse caso, se é decretada a falência ou recuperação de empresa, ainda que a sede seja lá São Paulo, o processo de falência e recuperação de empresa não vai ser na comarca de São Paulo, vai ser na comarca onde está a sua planta industrial, né, onde ela move a sua atividade econômica, né? Isso é bastante comum, inclusive no agronegócio, né? Muita gente que eu conheço aqui, eles têm escritórios em Jales, né? Muita gente tem escritório em Jales. Até quem conhece Jales sabe que tem um prédio comercial só, né? E muita gente do agronegócio tem escritório nesse prédio comercial só, que chama-se muito criativamente de edifício Cidade de Jales, né? É um prédio só, edifício Cidade de Jales. E os escritórios da galera do agronegócio fica lá. Só que o agronegócio, o nome já diz, é agronegócio, né? Então está no meio agrário, agrícola, né? E a galera aí tem fazendas enormes espalhadas pela região e pelo país inteiro, Mato Grosso, Goiás. Se a gente pegar os documentos dele, está tudo endereçado para o escritório Jales, mas eles não produzem nada no escritório, que é agronegócio, eles produzem lá nas fazendas. Então, se eventualmente aí pudesse decretar a falência ou recuperação de empresa desse povo, não seria em Jales, apesar da sede ser lá no edifício Cidade de Jales, né? Seria na principal fazenda, na maior fazenda, onde eles movimentam mais dinheiro, né? Então, não é um critério jurídico, não é necessariamente a sede da empresa, é onde ela concentra suas atividades econômicas, ainda que de forma diferente, ainda que em local diferente da sede, né? Professor, isso não está na lei, não está. Isso é decisão do STJ. O STJ pacificou que quando a lei fala em principal estabelecimento, e esse termo está na lei, principal estabelecimento, a gente analisa esse termo sob uma ótica econômica, onde está o maior estabelecimento, que não é necessariamente a sede. Pode até ser, mas não é necessariamente a sede. Aí a Amanda colocou, somente deve ser na sede quando se trata de critério. Não tem critério jurídico, Amanda. Poderia ter um critério jurídico, mas o STJ falou, isso é besteira, isso não existe. É critério econômico e ponto, né? E a Lígia colocou, minha cidade natal, Jales, eu sou de Jales também, Lígia. A Amanda colocou, tá, e se o critério foi jurídico, não é jurídico, Amanda, porque o STJ falou que não é, né? Então, não tem critério jurídico, é critério econômico. Você vai buscar sempre o principal estabelecimento no sentido econômico, né? Não é critério jurídico, né? Bom, pessoal, isso permite que a gente analise aquela questão que eu comentei com vocês que a gente faria lá para o final da aula, né, da Defensoria Pública de Minas Gerais no ano de 2009. Olha lá, e aí vocês vão ver que é bem bairrista, né, bem bairrista o concurso. Olha lá, um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Qual for o competente para se requerer a sua recuperação judicial? Bom, pessoal, olha lá, né? Bairrista, só cidades de Minas Gerais. E fala o seguinte, olha, tem seus negócios concentrados em Uberaba. Então, concentra os negócios, portanto, é onde movimenta mais dinheiro, Uberaba. Possuindo filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. A sede é em Varginha, a filial é em Pouso Alegre e o negócio concentrado em Uberaba. Pessoal, onde que vai ter que promover a recuperação ou a falência? Claramente em Uberaba? Claramente em Uberaba? Bom,
se a gente fizesse uma análise direta ao artigo 3º, realmente seria Uberaba. Por que não seria Varginha? Porque, apesar de Varginha ser a sede, não importa onde é a sede, importa o principal estabelecimento no conceito econômico, onde ela concentra suas atividades, onde ela movimenta mais dinheiro. Então, não é Varginha, apesar de ser a sede, não importa onde é a sede, né? Não é Pouso Alegre, porque apesar de Pouso Alegre ter uma filial, a gente só usa critério de filial quando for uma empresa estrangeira, mas não é empresa estrangeira. Professor, me prova que não é empresa estrangeira. A sede dela é em Varginha, a sede dela não é fora do país, então é uma empresa nacional, não é uma empresa estrangeira. Se a sede fosse fora do país, aí seria uma empresa estrangeira, e aí sim adotaria o critério da filial para falência e recuperação de empresa. Mas sendo empresa nacional, não tem que se pensar em filial. Então não é Pouso Alegre. E aí então sobra Uberaba, que é onde concentra de fato as atividades é onde concentra de fato as atividades econômicas. Então, analisando o artigo 3º, e com vistas ao critério econômico que é o fixado pelo STJ, seria Uberaba. Seria, Edneia, seria. Por que seria? Porque, como eu disse para vocês, a gente não pode pular etapas e ir direto para o artigo 3º. A gente tem que analisar artigo 1º, 2º e 3º, todos eles, e nessa sequência, senão a gente tem um risco muito grande de errar. E analisar o artigo 1º, né, e primeiro o artigo 1º, é verificar se de fato essa pessoa aqui, né, esse personagem da questão, se sujeita à lei de falência, né, se sujeita à lei de falência. E, na verdade, ele não se sujeita. Por quê? Porque, apesar da questão falar em empresário individual, né, eu colocar entre aspas aqui, que é o termo usado pela questão, apesar da questão falar em empresário individual, ele foi registrado no registro civil. Ele foi registrado no cartório. Ele não foi registrado na junta. Ele não foi registrado na junta. E um produtor rural, né, um agronegócio que não é registrado na junta comercial, mas sim no cartório, não tem natureza de empresa, não tem natureza de empresa. Ele é uma atividade econômica, mas não empresarial, não empresarial. E se não é empresário, ele, na verdade, não se sujeita à lei de falência. Então, qual o foro competente para se requerer a recuperação? Nenhum, porque ele não se sujeita à lei de falência, ele não se sujeita à falência, ele não se sujeita à recuperação de empresa. Então, veja, a questão é capciosa. Ela colocou na alternativa A Uberaba, e aí induziu a gente a pensar direto no artigo 3º, sem analisar mais nada. E aí, né, viu Uberaba lá, fala principal estabelecimento, lembra aí do artigo 3º, pum, assinala, nem lê as outras alternativas e passa para a próxima questão. Dançou, errou, né? A resposta correta não é Uberaba, a resposta correta é C, nenhum deles, pois não está sujeito à lei de falência e recuperação de empresa. Por quê? Apesar de ter usado o termo empresário individual, a questão foi expressa de que ele está registrado no cartório, e o produtor rural registrado no cartório não é empresário, né? Ele não é regido pelo direito empresarial, ele então não é empresa, ele não se sujeita à lei de falência. Pessoal, quem diz essa peculiaridade aqui, ó, para a gente do produtor rural é o artigo 971. Olha lá, o artigo 971. Fala o seguinte, 971 do Código Civil, né? Fala o seguinte: o empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode fazer o registro. Pode fazer o registro facultativo. No entanto, se porventura esse empresário rural fizer o registro, ele terá o mesmo tratamento de empresário, né, mesmo tratamento empresarial que o empresário comum. Então, na verdade, o registro dele é totalmente facultativo. Se ele não é obrigado a se registrar, ele não é obrigado a se registrar. Se ele quiser se registrar, como é tudo facultativo, ele escolhe onde.
E aí ele pode escolher registrar na junta. E se ele se registrar na junta, ele vai ser empresário, e aí ele, nesse caso, ele estaria sujeito à lei de falência, e a resposta seria uberaba. Ou ele não se registra na junta e, por vontade dele, se registra no cartório. Ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Aí ele registra no cartório e não é empresário, não se sujeita à lei de falência, e é por isso que a resposta correta é a alternativa C, né? Não se sujeita à lei de falência. Então, gente, eu coloco essa questão aqui porque ela é capciosa para mostrar que sempre façam a análise integral de todos os dispositivos e na sequência em que eles aparecem, né? E na sequência que eles aparecem. Por quê? Se você pular a etapa, pode ser que você erre, né? Como é esse caso aqui, né? Então, fiquem espertos aí, analisem o artigo 1º para ver se realmente é empresa, porque se não for, nem tem como incidir lei de falência, nem tem como ter falência e nem tem como ter recuperação, então você fala que não tem, né? Agora, analisou o artigo 1º e viu que é empresa, não vai direto para o artigo 3º, nossa, quase derrubei o café aqui, não vai direto para o artigo 3º, por quê? Porque verifique primeiro o artigo 2º, porque apesar de ser empresa pelo artigo 1º, pode estar excluído pelo artigo 2º, e se for excluído pelo artigo 2º, também não se sujeita à lei de falência, não vai ter falência, não vai ter recuperação, né? Então, é necessário fazer justamente essa análise em sequência. Por exemplo, se não fosse empresário rural, registrado em cartório, mas fosse uma sociedade de economia mista, então coloca ali, uma empresa organizada sob a forma de sociedade de economia mista, também não vai ser, não dá para analisar direto o artigo 3º, também não vai ser uberaba, porque se é sociedade de economia mista, apesar de ser empresa pelo artigo 1º, está excluída pelo artigo 2º, né? Ou coloca aí, um banco em que não houve intervenção ainda, não se sujeita à lei de falência ainda, precisa ter primeiro intervenção, né? Então tem que analisar justamente em sequência, Pessoal, que horas que acaba essa aula aqui, para não passar sobre a aula de outro professor? Por favor, aí, que hora que acaba a nossa aula? Só para saber quanto tempo nos falta. Daqui 7 minutos, né? Então tá acabando aí. Gente, então eu vou começar só para dar o gancho para a próxima aula, mas a gente não termina na aula de hoje, né? E o que é a sequência que a gente precisa analisar é que, olha só, esse juízo, essa comarca onde está o processo de falência, né, o competente para o processo de falência, ele se torna um juízo universal, né? Então, dentro da Justiça Estadual, na comarca onde está o processo de falência, né, onde está o processo de recuperação de empresa, ele se torna um juízo universal. E o que é juízo universal? Significa um juízo competente para todas as ações que envolvam aquela empresa em falência, aquela empresa em recuperação de empresa, né? Então, no juízo onde é decretada a falência, no juízo onde é decretada a recuperação de empresa, existe uma verdadeira ampliação universal da competência, né? E por que ampliação universal? Porque aquela mesma vara, aquele mesmo juízo, aquele mesmo juiz se torna imediatamente competente para todos os processos que envolvam a empresa falida, a empresa em recuperação de empresa. E, pessoal, é esse motivo pelo qual os processos de falência, os processos de recuperação se tornam imensos, gigantescos, né? Aqui na comarca de Estrela do Oeste, né, perto de Jales, tem o processo de recuperação do Frigo Estrela, né? Como ele é antigo, ele é físico ainda, né? Ele é papel ainda, né? E quem trabalha ali no Fórum de Estrela, não sei se tem alguém da sala que trabalha no Fórum de Estrela, fala que existe uma sala dentro do fórum só para guardar só o processo, né, de recuperação do Frigo Estrela. O tamanho que ele tem, né? O tamanho que ele tem. Isso é normal dentro de processos de falência e processos de recuperação, justamente por conta desse foro universal. Né? A comarca, o foro, a vara, onde é decretada a falência, onde é decretada a recuperação, ele tem uma ampliação de competência de modo a se tornar competente para todos os processos que envolvam aquela determinada empresa
falida ou em recuperação de empresa. Pessoal, isso é tão forte que os processos que estão em outras comarcas, né, que estão em outros locais, eles vão ter que ser remetidos para a própria vara da falência, a própria vara de recuperação de empresa, né? Então, os processos que estão tramitando em outros locais, no Brasil inteiro aí, eles acabam tendo que ser remetidos para a vara da falência, a vara da recuperação de empresa. Então, decretou a falência, decretou a recuperação, essa vara começa a receber processos do Brasil inteiro aí, né? E quando eu falo sobre isso, sempre vem a pergunta: professor, como que os outros juízes vão saber que decretou a falência de uma empresa numa determinada vara? Por exemplo, tem um processo lá em Rio Branco, no Acre, e aí decreta a falência da empresa em Votuporanga, né? Que é onde está o principal estabelecimento dela, então decreta a falência da empresa em Votuporanga. Como que o juiz do Acre vai saber que decretou a falência da empresa aqui em Votuporanga? Como o juiz do Acre vai saber qual é a vara que decretou e como que o juiz do Acre vai poder remeter um processo do Acre aqui para Votuporanga? Simples, a própria empresa fala. A própria empresa fala. Por quê? Porque, veja, decretou a falência, a empresa ela passa a ser gerida por um administrador judicial. E aí o administrador judicial tem o dever, né, de comunicar os demais processos, né? Então, o próprio administrador judicial vai comunicando os outros processos, que ele vai tomando conhecimento, e aí o juiz do outro processo, lá do Acre, por exemplo, sabe que a falência é um foro universal, então ele próprio já se encarrega de encaminhar o processo para cá, né, para o juízo da falência. Então, é o próprio administrador que comunica. E veja que, mais que um dever do administrador, é uma facilitação ao administrador. Porque se decretou a falência da empresa num determinado local, que é o local do principal estabelecimento, e nomeou um administrador, esse administrador é desse mesmo local onde está a falência. E se ele, então, tivesse que tocar o processo da falência no seu próprio local, até aí beleza, e tivesse que tocar, além do processo da falência, todos os demais processos no Brasil inteiro, esse cara ia ficar louco, precisaria de uma estrutura muito grande, isso também geraria um custo muito grande, né? Um custo muito grande. E se a empresa já teve falência decretada ou está em recuperação, ela não tem dinheiro para pagar, né? Então, até para facilitar a vida do administrador judicial, até para economizar dinheiro para a empresa, que já não tem um gato para puxar pelo rabo, né? Existe esse foro universal e ele próprio, então, comunica e traz tudo para aquele mesmo foro universal onde está a falência, facilitando a vida dele. Em vez de ter que tocar um monte de processos espalhados pelo Brasil inteiro, ele concentra tudo no juízo da falência, num processo só, na comarca do principal estabelecimento, onde ele já atua, né? Então, é por isso que existe esse foro universal da falência. Aí a Maria Eduardo perguntou, então os credores têm que habilitar o crédito no juízo recuperacional? Se o próprio administrador não fizer, existe a possibilidade dos credores fazerem, né? Então, tem que habilitar? Não necessariamente, né? Porque a gente vai ver o processo tanto da falência quanto da recuperação, e existe uma fase prévia em que o próprio administrador publica uma lista de credores, né? E se teu nome estiver lá, você não precisa se habilitar, né? Você só vai se habilitar se teu nome não estiver lá nessa lista ou estiver errado, né? Aí habilita, impugna, né? Então, não necessariamente que precisa habilitar, né? Porque o próprio administrador tem o dever de publicar uma lista aí, né? Com os credores. Aí, depois que publicou essa lista, é publicado em edital, isso sai em jornal. Se o teu nome não constar lá, você se habilita, né? Na verdade, assim, saía em jornal, né? Porque uma das mudanças trazidas pela Lei 14.112 foi a permissão de uso de meios eletrônicos, né? Então, a sacada hoje é que o administrador cria um site, né? Então, a massa falida da empresa tal, ela passa a ter um site e o administrador publica tudo lá, né? Então, não tem mais essa exigência de papel, de jornal, né? Porque, né, até pela pandemia, nós nos digitalizamos por completo. Então, hoje o administrador ele sempre cria um site, os credores que ele tem e-mail, ele manda e-mail para os credores, né? O que não tem, ainda usa-se carta e AR, né? Mas não tem mais edital propriamente dito, publica tudo em site.
né? Então, você como credor tem que ir acompanhando o site do administrador, ele vai dando as notícias lá, ele vai publicando as listas lá. Se teu nome não constar, ou até constou, mas está errado, aí você, né, age, ou habilitando ou impugnando perante o próprio administrador, né? Não é uma habilitação mais perante o juízo, né? É uma habilitação, uma impugnação direto ao administrador, né? E normalmente, então, o site, ele já abre até um campo ali para você fazer habilitações e impugnações, né? Você faz direto pelo site, né? E aí ele manda o comprovante que você se habilitou no site dele por e-mail. Então, você consegue guardar aí que você se habilitou, né? Então, digitalizou bastante. Com a lei 14.112, digitalizou bastante. Aí, né? Pessoal, e só a título de comparação, e aí a gente encerra, dado o adiantado da hora, quem me dá um outro exemplo de foro universal? Né? A gente tem um outro foro universal aqui no Brasil, né? No processo brasileiro, no processo civil brasileiro. O inventário, né? Quando morre alguém e abre o inventário daquela pessoa falecida, o inventário ele também é um foro universal, né? Por quê? Aí não é administrador, é inventariante que cuida. Se o inventariante tivesse que cuidar de várias ações, vários, né, espalhados pelo Brasil inteiro, ele ia ficar louco, né? Então decretou, abriu o inventário do falecido, nomeou o inventariante, esse inventário se torna um foro universal e ele traz as demais ações. Aí não é contra o falido, né? É contra o falecido, né? Para aquele juízo do inventário, né? E, né, usando o termo aí que a Maria Eduarda comentou, também em inventário a gente tem habilitações e impugnações, né, dos credores, né, não do falido, mas do falecido, né? Isso acontece também. E esses são os dois foros universais do Brasil, né? O inventário e a falência/recuperação de empresa. Pessoal, e na próxima aula aí a gente volta nesse tema de foro universal, especificando um pouquinho melhor do que é o foro universal, no fundo as suas finalidades de verdade, os seus motivos de existência e também, como nem tudo são flores, as exceções, né? Tem algumas ações, alguns tipos de ações que não vão para o foro universal, continuam lá onde estão, né? Não vão sair de lá onde estão e vir para o foro da falência e da recuperação, continuam lá. E a gente analisa então essas exceções na próxima aula. Pessoal, eu vou interromper a gravação, né, para não ficar também muito longo, agradecendo a presença e a paciência de vocês, mas fico aqui à disposição, caso tenham dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões, críticas, né,